Vamos dar continuidade à nossa série, nossa penúltima mensagem da série de Pentecostes. Em breve nós vamos anunciar aí a nossa próxima série, para dar continuidade no tempo comum. Já estamos no tempo comum e vamos no tempo comum até o início da estação do Advento, não é isso? Joia, vamos lá. Abra comigo sua Bíblia em 1 Coríntios 5. E já deixa, 2 Coríntios, desculpa. 2 Coríntios 5 e depois você volta para 1 Coríntios. O título da mensagem hoje é O Espírito e a Presença do Futuro. 2 Coríntios 5, vamos ler do verso 11 em diante. Portanto, sabendo o que significa temer o Senhor, procuramos convencer os homens. Contudo, já somos bem conhecidos por Deus. E espero que também sejamos bem conhecidos em vossa consciência. Não estamos de novo nos recomendando a vós, mas vós concedemos a oportunidade de vos orgulhares por vossa causa, de modo que tenhais respostas para os que se orgulham das aparências e não do que está no coração. Porque se enlouquecemos, é por Deus que enlouquecemos. Se não perdemos o juízo, é por vós que não perdemos o juízo. Pois os que nos motiva é o amor de Cristo, porque concluímos que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Assim, daqui por diante, não reconhecemos ninguém segundo os padrões humanos. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo os padrões humanos, agora não o conhecemos mais deste modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Mas todas as coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, que nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, e não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim suplicamos-nos por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora, volta um pouquinho, vai para 1 Coríntios, capítulo 10. Coríntios 10, vamos ler do 1 ao 13. Pois, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, e por isso seus corpos ficaram prostrados no deserto. Essas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que não nos cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos torneis idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Nem pratiquemos a imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram, num só dia, 23.000. E não tentemos Cristo, como alguns deles tentaram, e foram destruídos pela serpente. E não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhe concedeu como exemplo,
e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos já chegou. Assim, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que possais suportar. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Pai, muito obrigado pela graça e privilégio que temos, estarmos juntos nessa noite, para engrandecer, adorar o Teu nome, também ouvir uma mensagem, e esperamos que seja mensagem vinda do Senhor, mensagem que vai de encontro às nossas necessidades mais profundas, aquelas a qual o Senhor conhece. Pedimos, fala conosco, mas ajuda-nos, Deus, a respondermos os Teus intentos, a Tua vontade. Aqui está o Teu povo, aqui está o Teu corpo, e peço que o Senhor nos ajude. No nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém, 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 amém. A visitação de Deus por meio do Espírito constituiu os crentes como um povo plenamente escatológico, que vive a vida do futuro no presente, enquanto aguarda a consumação. Meus irmãos, o que aconteceu em Pentecostes, o derramar do Espírito, a experiência com o Espírito Santo, tudo isso que já ouvimos aqui, a exortação para que o povo responda aos intentos do Espírito. Deus dá o seu Espírito ao seu povo, para que esse povo não só testemunhe, mas seu povo viva de uma forma digna de um reino pelo qual eles vivem e anunciam. E sabe, não importa o tempo que isso possa levar, todos nós, povo de Deus, precisamos estar dedicados em corresponder ao Espírito, em formar uma comunidade de cristãos que recupera a visão neotestamentária do Novo Testamento sobre o que significa ser igreja, uma comunidade, ou seja, a comunidade escatológica, a comunidade que vive o fim. Sabe, em alguns aspectos, nós nos distanciamos de uma vida comunitária. E eu não estou falando de um tipo de pensamento que romantiza o que aconteceu ali no primeiro século, falando, olha, nós temos que viver como aqueles irmãos, exatamente assim. Sabemos que nós estamos em outro tempo. Cultura diferente, uma forma de ver o mundo um pouco diferente, tecnologia, então, nesse fale. Nós vivemos no século 21, 2024, uma distância aí de mais de 2000 anos, de um povo que estava ali vivendo os primórdios assim, de uma nova vida, digamos assim. Mas o que acontece? Temos uma outra cultura, temos um outro mundo, mas nunca deveríamos ter perdido uma forma, uma maneira de viver no mundo. Uma maneira de ver o mundo, de estar no mundo. Épocas são diferentes, a linguagem é diferente, mas a estrutura espiritual é a mesma. A vida é a mesma. O que acontece é que a distância linguística, geográfica, cultural acontece e sem percebermos, nós vamos nos distanciando estruturalmente também, espiritualmente também. Nós precisamos recuperar essa visão de entender que a vida do Espírito na igreja é a presença do futuro na igreja. Uma comunidade escatologia, diz respeito ao fim, diz respeito a expectativas.
O teólogo Walter Brueggemann fala que esperança tem a ver com o fim e tem a ver com a postura agora. Ele diz que esperança é ter a convicção de que Deus não desistiu. E viver com essa expectativa, viver dessa maneira. A igreja, que é uma comunidade escatológica, o corpo de Cristo, aquele corpo que o Espírito comunica e sinaliza o fim dos tempos, o futuro, é uma igreja que vive na esperança e corresponde aos intentos do Espírito. Ou seja, a era vindoura, marcada pela morte, ressurreição e o dom do Espírito prometido da igreja, já é vivido pela igreja. Então, meus irmãos, entendam uma coisa: para aqueles que estão em Cristo, o fim já chegou. É lógico que nós esperamos o retorno de Jesus, esperamos que Jesus, aquele que é o nosso Salvador, aquele que ressuscitou no domingo de Páscoa, que depois de passar de 40 dias com os discípulos, ascendeu aos céus, esperamos Ele retornar. Mas nossa crença, nossa fé corresponde não apenas uma espera que um dia o Senhor retorna e irá reinar a partir de Jerusalém, é que Ele já reina de alguma maneira no mundo e sobre o seu povo. E se nós temos Cristo reinando, Ele é o cabeça da igreja, essa é a linguagem utilizada, nós já temos, o fim já chegou para todos nós. É por isso que nós não temos medo da morte, porque o fato de você viver hoje em Cristo significa que você está assentado com Ele nas regiões celestiais, significa que de alguma forma Ele reina com você, Ele está presente, Ele é o cabeça da igreja, e nós somos um povo do qual o fim já se aproximou, já chegou. Entenda, nós não estamos esperando o fim, nós já vivemos o fim, porque no fim Cristo reina plenamente. Na consumação de todas as coisas, Ele estabelece o seu trono. Mas na vida da igreja, esse fim já está presente parcialmente pela vida do Espírito. Porque o Espírito comunica a vida do Cristo. E esse Cristo reina, e Ele reina sobre nós. É por isso que na linguagem do Novo Testamento, e quando eu falo recuperar a estrutura espiritual da igreja do primeiro século, é que na igreja do primeiro século, a linguagem é Christo Kyrios, ou Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele não é apenas o Salvador do povo. Aquele que salvou o povo de uma perdição, e eles estão ali esperando um momento, ali só aguardando um dia para ir para um lugar, ou morar em algum lugar, ou serem salvos por completo. Não, Ele se tornou o Senhor. Ou seja, meu irmão e minha irmã, nós temos o Senhor. Por isso que nós não podemos nos dobrar diante de nenhum outro Senhor, nenhum governo, nenhuma autoridade. Porque já temos um Senhor, aquele que governa sobre nós. Com isso eu estou dizendo, e nem propondo uma espécie de anarquismo, não. Dizendo que você desrespeitar e não respeitar nenhuma lei, não é isso. É que a nossa postura do mundo pressupõe não só um estilo de vida, um tipo de vida, uma forma de vida, porque Cristo já reina, o fim já chegou. Parcialmente Ele já chegou. O futuro pode ser experimentado parcialmente pelo povo de Deus. E o seu olhar para o mundo é um olhar de esperança, mesmo diante da destruição. Porque nós sabemos o que nos espera. Ou seja, você vive num mundo não de uma forma sem esperança. Por que você faz o que você faz? Talvez, numa linguagem
de resgate de algumas filosofias históricas, na tentativa de ajudar o homem, ou na tentativa de tentar viver a vida com aquela angústia que você, sabe, parece que você não consegue, está vivendo a vida com tantos desafios. Falamos assim, né? Aproveita o hoje, porque o amanhã é incerto. Sabe aquela história? Aproveita, vive o hoje. O viver é o hoje. Só que isso não encaixa muito bem para o povo de Deus. Nós vivemos o hoje, porque temos um amanhã garantido. A nossa esperança não está só em aproveitar o hoje, sem saber muito bem. Nós não temos o controle do amanhã, mas temos a segurança, porque Cristo é o Senhor, que nós temos um amanhã. Por isso você percebe uma linguagem muito presente ali, falando, olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem o quê? Pela manhã. O amanhã está sempre presente na linguagem cristã, por quê? Porque nós temos a esperança. O Espírito operando no meio do seu povo é a presença do futuro. E de quando em vez esse futuro invade o presente de uma maneira intensa. Mas mesmo esse futuro não invadindo o presente de uma maneira intensa, pela presença do Espírito nós temos a presença do futuro. Cristo já reina no nosso meio, Ele é Senhor. Eles estavam ali no primeiro século, carregados dessa noção. E que noção é essa, meus irmãos? Que eles viviam entre os tempos. Eles esperavam o retorno de Jesus, e eles estavam vivendo ali, ou seja, eles viviam entre duas estações, duas épocas. E é muito comum na linguagem de Cristo, falando sobre o seu retorno, usa muitas metáforas. Ele até alerta os discípulos, fiquem atentos para as folhagens, a mudança de estações. Porque nós vivemos entre duas eras. Nós vivemos entre os tempos. O futuro já havia chegado, mas ainda não em plenitude, completamente. O reino foi inaugurado com a ressurreição de Jesus dentre os mortos e a vida do Espírito, a promessa do Espírito para a igreja. Nós temos um novo mundo inaugurado, mas ainda não em plenitude. E essa estrutura espiritual nós perdemos. Nós falamos que cremos em Cristo, Ele é o nosso Salvador, mas a nossa postura no mundo, nossa vida no mundo, pressupõe uma insegurança quanto ao amanhã. Perceba isso. Nós somos abraçados pelo medo de tal forma que parece que a vida está sobre o seu controle. Certo desespero toma conta. Jesus é seu Salvador, mas nós temos uma dificuldade. E por vezes a vida demonstra que Ele não é o nosso Senhor. Mas como isso? Ele é meu Salvador, mas não é o meu Senhor. Não. A partir do momento que nós estamos em Cristo, Ele é o nosso Senhor. Nós não temos um outro Senhor. E isso pressupõe uma vida. Então, segundo eles criam que já estavam vivendo o tempo do fim. Perceba na fala do Pedro, quando ele anuncia e associa o derramado do Espírito com Joel. Porque o Senhor falou que nos últimos dias, essa noção de últimos dias. Mas como assim? Se eram os últimos dias, então passaram 2.000 anos e Jesus não voltou. Os últimos dias porque o Espírito estava ali, trazendo o futuro para ser experimentado por eles. Nós experimentamos o futuro aqui. E a nossa postura no mundo pressupõe isso, meus irmãos. O nosso testemunho no mundo, é isso. Ou seja, eu e você temos uma tarefa. Como corpo de Cristo, nós vivemos no mundo anunciando um reino que esperamos, e esse reino é anunciado pela vida que temos. Mas a vida que temos também denuncia um mundo
que esse reino é uma antítese, é um contraste. Ou seja, a sua vida e a minha vida, a nossa vida, denuncia e anuncia. A pergunta que eu faço, e vale uma reflexão nessa noite: o que você denuncia com a sua vida? E o que você anuncia com a sua vida? O testemunho do povo de Deus é um anúncio e também uma denúncia. Já parou para pensar que às vezes a nossa forma de viver só anuncia uma coisa: que Cristo está nos meus lábios, mas não no coração, não na vida, não num todo. Ele está muito presente nas canções. O futuro é muito incerto. Vivemos numa insegurança absurda. Por isso que, por vezes, nós estamos nos rendendo a governos. Por isso que o povo coloca a sua esperança em governos terrenos. Sabe aquela história? Basta o sujeito ter uma boa retórica e mexer com a esperança do povo, acabou. Você já espera, você coloca o seu coração nisso. É ou não é, meu irmão? É verdade. E é muito comum você perceber nas igrejas evangélicas, por exemplo, isso acontecer. Nós falhamos naquilo que anunciamos e naquilo que denunciamos. E por que vivemos assim, nessa confusão? Não temos uma convicção e nem nos submetemos ao senhorio de Cristo. Cristo é meu Salvador, mas eu estou no controle. Jesus está no controle na linguagem, mas na vida não. Pode estar na tua blusa, Jesus no comando, Deus na frente, que é a linguagem comum hoje. Todo mundo fala, Deus na frente, Jesus é mais, Jesus no controle. Isso não significa que Ele reina sobre a sua vida. E aí que está a questão. Se Ele é o Senhor da tua vida, você anuncia um reino. Esse reino é um reino que na consumação é o ato salvífico final. Mas se Ele não é o Senhor, o anúncio desse reino é um anúncio da própria condenação. Já parou para pensar que alguns cantam sobre o reino, estão cantando sobre a própria condenação? Não é assustador isso? Você canta, venha o teu reino, mas quem é o Senhor da tua vida? Você canta, volta Jesus, quem reina sobre você? Talvez muitos não percebam, mas estão cantando o próprio juízo. E nesse ponto nós temos que entender, a presença do futuro é a consciência e a vida que nós estamos em Cristo e que o fim já chegou. Fomos julgados, salvos, perdoados, e estamos nele, e Ele como Senhor. E Ele tem o ministério da reconciliação e o Espírito, a presença do futuro no seu povo, dá ao seu povo o ministério da reconciliação. Perceba, a presença do futuro não é só um êxtase, uma animação, um momento, é uma vida para ser vivida. E Ele sim, é o Senhor. Olha como interessante a perspectiva paulina sobre o tempo do fim. Olha algumas palavras que o apóstolo Paulo utiliza, meus irmãos. Somos aqueles sobre quem o fim dessa era já chegou. E ele fala o seguinte, olha, observa os pais. Basicamente o apóstolo Paulo está falando assim, seja sábio. Nossos pais viveram num deserto. Foram alimentados espiritualmente. Estavam ali. Mas eles erraram muito. Falharam.
Sejam sábios, não façam isso. Não tente a Cristo, submeta a sua vida a Ele. Não tenha Cristo só nos seus lábios, mas na vida, no coração. O futuro precisa ser uma vida presente na vida da igreja. E isso, irmão, significa o quê? Que nós não andamos segundo a nossa velha natureza. Nós vamos falar um pouquinho isso, cenas dos próximos capítulos. Mas agora, entenda uma coisa, se você é nova criatura, e lemos, as coisas velhas já o quê? Passaram. E eis que tudo se fez novo. Por quê? Porque quando você recebe o sopro do Espírito sobre a sua vida, você nasce de novo, da nova criação. Isso simboliza que você tem um rei, um Senhor sobre a sua vida. E você não é mais guiado pela sua vontade, pelas suas ideias, por você mesmo. Você se submete tudo isso ao senhorio de Cristo. Por isso que você caminha no Espírito. Você é guiado pelo Espírito. Você tem uma esperança. Olha uma outra linguagem. Que a morte e a ressurreição de Cristo já foi pronunciada a sentença e na presente era. Que a vinda de Cristo, que a nova ordem começou e todas as coisas se fizeram novas. Não temos mais opção de enxergar as coisas pela perspectiva da carne, ou seja, no ponto da velha ordem, meus irmãos. É vida no Espírito, porque é a presença do futuro. E sabe, isso significa que nós temos que tomar uma postura, ter uma postura, dar um passo, corresponder ao Espírito. Isso significa o quê? Que não é só reconhecer que você precisa do auxílio do Espírito, é corresponder a isso. E eu vou te dar um exemplo. Às vezes, reconhecer que você precisa, que você é pecador, reconhecer que você erra, que você precisa de ajuda, pode ser uma bênção, pode ser muito bom, mas pode ser também uma armadilha. Como assim? Porque quando você, às vezes, por vezes, reconhece que você precisa, mas não responde aos intentos do Espírito, isso se torna um fim em si mesmo. A pessoa fala assim, ó, eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu errei, e aí? Eu sou assim mesmo. Como se reconhecer que precisa já é um fim em si. É uma virtude ultra completa. Sabe? Reconhecer que você precisa é maravilhoso. Corresponder ao Espírito, ou seja, a nova ordem, a nova criação, é o caminho para isso. Só reconhecer não é suficiente. Se Cristo está ali, como o Senhor da sua vida, sua postura agora é o quê? Responder a isso, se submeter a isso, e não mais justificar uma virtude pela virtude, sabe? Reconheci que eu estou errado, pronto, isso basta. Ué, eu reconheço que eu estou errado muitas vezes, mas por vezes o meu orgulho não me deixa mudar, se eu não me submeter ao Espírito. E nós justificamos às vezes pela personalidade. É ou não é, irmão? Você sabe que eu sou assim. E aí? Você vive na nova ordem? Ou as coisas velhas já passaram? Quem é o Senhor da tua vida? Você? Ou Cristo? Aquele que o Espírito comunica como Senhor e Rei e Salvador. Meus irmãos, isso é muito sério. A presença do futuro caracteriza algo que o povo de Deus não vive mais numa natureza terrena, velha. Nós vivemos pelo Espírito.
E pelo Espírito nós estamos correspondendo ao Espírito. Por isso nós não temos mais opção de justificar as nossas ações pela velha natureza. Porque o próprio apóstolo Paulo fala assim, olha, se tinha alguém que deveria se orgulhar aqui, seria eu. Aí ele vai dando uma lista de um montão de coisas, assim. Fariseu dos fariseus. Lembra disso? O currículo do sujeito era assim, gigantesco. Negócio bonito. Currículo assim, maravilhoso. E aí no final ele fala assim, mas eu considero tudo isso esterco. Por causa de Cristo, meu Senhor. Quando Jesus Cristo é seu Senhor, suas justificativas não valem. Quando Cristo é o Senhor, ou seja, a presença do futuro na sua vida, é a ética do povo de Deus. Você está entendendo isso? O fim chegou. A vida não consiste de regras pelas quais viver. E sabia, às vezes nós estamos assim. Por vezes nós estamos assim. Nós amamos a listinha do que pode e não pode. Amamos. Está aqui. Eu gosto de seguir isso aqui. E não atentamos que é Cristo como Senhor, a vida do Espírito. Porque se não for pelo Espírito, irmão, a lei, ela mata você. Palavras do apóstolo Paulo. Mas é por causa de Jesus e pela vida do Espírito e da lei do Espírito que nós temos a oportunidade de interpretar a lei e viver isso de uma maneira correta. Falar que Cristo é o Senhor pressupõe uma vida, uma forma de se viver nesse mundo. Uma espécie de máquina do tempo divina. A condenação futura que todos nós merecemos foi transferida do futuro para o passado. Entenda isso. Levada por Cristo. Nossa condenação futura foi levada para o passado. Por isso que ele fala, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós nos apropriamos disso, mas nos esquecemos que nossas posturas, forma de pensar, viver também está no passado. Por que nós resgatamos isso quando nós queremos? Se a sua condenação foi para o passado, por que você resgata a sua forma de justificação lá? Não é verdade? Sempre que queremos justificar, o passado é um bom lugar. Ou seja, o baú do passado. Mas nós estamos justificados em Cristo. Como nossa salvação definida e definitiva ainda não se concretizou, Paulo se refere a ela como um processo em andamento. Fomos salvos, estamos sendo o quê? Salvos. Será concluído, mas já temos o que? A convicção pelo Espírito dessa conclusão. Está presente. Por isso que Paulo enxerga a igreja como uma comunidade do tempo do fim. A igreja de Jesus Cristo é uma comunidade do tempo do fim. Por quê? Porque você vive aquilo que você espera hoje, agora. Por isso que a ética do povo de Deus não é qualquer ética. É a ética do reino de Deus. É uma forma de se viver. Cujos membros vivem no presente, carregando a marca da eternidade. Por isso, gente, que a nossa forma de se viver fala muito sobre o reino que esperamos. Que carregamos a marca da eternidade. Temos um selo, cantamos ainda há pouco, como um selo em meu coração. Tu és meu tesouro. Um selo. Com o que e com quem se encontra as pessoas que convivem com você?
Com aquele que resgata a velha natureza, ou com alguém que já vive o fim na era presente, mesmo que ainda não consumado. Vivemos como estrangeiros sobre a terra, porque a nossa verdadeira cidadania está em um lugar que ainda não chegamos. Por isso que a forma de viver, de pensar, nossa postura diante do mundo, não é desse mundo. Por que não é desse mundo? Porque já saímos, de alguma forma, dessa realidade para uma outra realidade. Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho amado. Gente, perceba a linguagem. A presença do futuro é a vida e a ética do seu povo. Portanto, a ética cristã não consiste em regras pelas quais viver. Antes, capacitados pelo Espírito, vivemos o presente e a vida do futuro. A vida caracterizada pelo próprio Deus. É por isso, meus irmãos, que a vida do cristão é uma denúncia e um anúncio. Repito isso e vou repetir quantas vezes for necessário. Nós aplaudimos aquilo que corresponde ao reino e denunciamos aquilo que é contra o reino. Por isso, não entregue seu coração à esperança terrena e efêmera, porque você tem um selo da eternidade no seu coração, na sua vida. E se Cristo é o seu Senhor, você já passou da morte para a vida. Sua vida é outra. E é por causa disso que o apóstolo Paulo, por exemplo, e aqui uma polêmicazinha, ele fala que, por essa razão, vocês não devem resolver pendências diante dos tribunais pagãos. Olha isso. 1 Coríntios 6, de 1 a 4. Leia. O que ele está falando? É que você não deve denunciar nada, levar nada para a justiça, de forma alguma. A vida do tempo do fim, a vida do reino é tão séria na vida da igreja que nós precisamos denunciar, sim. Cremos que Deus pode transformar, mas temos a justiça. O Senhor nos fez como justiça presente no seu mundo. Caso de pedofilia, a igreja denuncia. Porque nós queremos a justiça. Temos sede de justiça. O irmão estava envolvido com estelionatário, envolvido com um monte de esquema. Vamos denunciar, porque é a vida do reino. Nós não compactuamos com isso. Jesus pode transformar? Pode, mas nós somos uma voz de denúncia nessa terra. Por isso que nós não podemos estar na mão de ninguém, nenhum político, meu irmão. Eu falo e vou repetir sempre. Isso vai estar no YouTube. Se um dia você vê um político aqui, nesse lugar, aqui, só recebendo uma oração, nos desviamos. Pode ter certeza. Fuja desse lugar. Corre que deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Não tem um problema nenhum de irmãos aqui dentro exercerem sua cidadania e até se envolver com questões políticas. Não vejo problema. Como vocação, mas a igreja não pode se comprometer, porque ela está anunciando um reino que não é desse mundo. Cristo, quando ressuscitou, Ele está no trono, meu irmão. Você está entendendo o que significa isso? A presença do futuro no meio do seu povo? E é assim triste ver que nós não percebemos que às vezes caímos em armadilha. Somos pegos nisso. Nossas esperanças são mudadas. E o apóstolo Paulo fala isso. A cidadania celestial é uma realidade que torna triviais tais ofensas. Então, por exemplo, tem coisas que só porque o futuro está presente já deveria ser resolvido. Sim, ainda habitamos num corpo da corrupção. Isso significa que você é alguém
que não tem nenhum tipo de sentimento. Ah, mas quer dizer que crente não fica chateado? Fica. Fica. Mas isso quer dizer que o seu sentimento de estar certo e a sua chateação tem primazia? Não. É a vida do reino. É a vida do reino. Ah, mas eu estou certo. Quem tem que pedir perdão é o outro lado. Presença do futuro no nosso meio. Porque Cristo é o quê? O Senhor. Nós não vivemos mais pela carne, mas pelo Espírito. Por isso que nós olhamos nos olhos uns dos outros. Compartilhamos virtudes uns com os outros. Somos agraciados pela presença do Espírito. Por quê? Porque o fim já chegou. Para quem o fim já chegou, não existe mais condenação. Mas a tristeza é quando isso é apenas uma tentativa de calar a própria denúncia do Espírito e não corresponder de fato ao Espírito. Deixa eu te dar um exemplo. É muito comum perceber no nosso meio pessoas com dificuldades de termos, por exemplo, uma vez salvo, sempre salvo. Né? Não, mas espera aí, não é bem assim não. Sabe? Isso aí é fé fácil, é fé barata. Jesus nos salvou, mas nós temos que fazer a nossa parte. Sabe? Ele faz o dele, nós fazemos a nossa. Não, não é assim não. Se somos salvos por Ele, e somente por Ele. E só estando nele que nós somos salvos. Agora, de fato, algumas pessoas que afirmam isso, não demonstram isso em suas vidas, e são péssimos representantes da eleição. Nós temos péssimos representantes da eleição. Você sabe qual é a maior dificuldade da igreja com o conceito de eleição? Não é o termo, a doutrina, o conceito em si, mas quem o representa. Aqueles que foram eleitos têm Cristo como Senhor, e Ele como Senhor. A vida do reino simbolizava e sinalizava isso. Nós anunciamos, somos eleitos em Cristo. Só que, por vezes, a denúncia desses irmãos com dificuldade com a eleição é muito honesta. Algumas pessoas se utilizam do conceito de eleição para viver como querem. Não, eu já sou eleito mesmo, meu Senhor. Jesus já me salvou. Agora eu estou vivendo a vida como eu quero. Triste coisa. Talvez você está usando uma doutrina belíssima para resistir à própria consciência do Espírito no nosso meio. E quando você canta, volta a Jesus, você está cantando a sua destruição. Triste isso. Triste. Se você está eternamente seguro que Cristo te salvou, que você foi um eleito, por que o amanhã te aterroriza tanto? Por que o fato de você não ter algumas coisas? Por que você demora tanto para perdoar, por exemplo? Por que você demora tanto para reconciliar-se? Porque, segundo o apóstolo Paulo, ele nos deu o ministério de quê? Da reconciliação. Cadê o ministério da reconciliação no meio do seu povo? Nós justificamos pela nossa personalidade. Fulano, você sabe que eu sou assim. Outro dia encontrei com um casal. Estava num pé de guerra assim absurdo. E aí o sujeito olhou para a mulher e falou assim: você casou comigo sabendo que eu era assim. Ele está certo. Só que ele parou aí. Ela casou com você sabendo que você era assim.
mas não esperava que você continuasse assim. Porque pela vida do Espírito, já não somos mais o que éramos. Você está entendendo? Nós não temos mais justificativas pela velha natureza. E é muito comum crentes se apropriarem disso. Você tem que amar como eu sou. Já encontrei, gente, você não sabe o que pastor ouve em aconselhamento, em gabinete, não. Isso é absurdo. Você tem que amar como eu sou, porque Cristo me ama como eu sou. O amor de Deus é usado contra o próprio amor de Deus. Ele ama você como você é. E o amor de Deus é transformador. Se você não está sendo transformado, tem um outro amor aí substituindo. Quer dizer que eu tenho que ser perfeito agora. Não, mas você precisa corresponder àquele que é perfeito, que opera no meio do seu povo. A presença do futuro. O Espírito. O Senhor nos capacita a sermos santos e perseverar até o fim. Sabe, nesse ponto, eu sou assim bem reformado. Bem mesmo. Eu amo a perseverança dos santos. Eu creio que Deus capacita os santos para perseverar até o fim. E nesse sentido, nós estamos seguros. Eternamente seguros. Porque nós estamos o quê? Perseverando. Um dos maiores sinais de um eleito não é a crise de fé, a falta de crise de fé. Porque isso, sem você pedir, chega às vezes. A falta de dor, sabe? A ausência de dor. Não, você é um eleito, não pode passar por isso. E ainda usamos versículos para justificar. O sofrimento, quando você está passando, às vezes, uma dificuldade na vida, dificuldade financeira, sempre tem aquele irmão, né? Varão vigia, porque eu nunca vi um justo mendigar o pão. Já viu isso? Os irmãos da teologia da prosperidade, que acham que qualquer perrengue na vida é ação do diabo. Sabe, meus irmãos, você pode passar por crise de fé, por tempos difíceis, dificuldade financeira, emocional, psíquica. Você não está imune a isso. Pentecostes não vacinou você contra tudo isso, não. Mas existe algo que não pode ser negado na vida de um eleito de Deus: a perseverança. Mesmo sem nada disso, ele continua perseverando, olhando para o Senhor e crendo. E ele não justifica, porque ele já foi o quê? Justificado. Nascemos no Espírito para viver a vida do céu na terra, também pelo Espírito. Andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito, semear para o Espírito. Então, meus irmãos, a salvação inclui tanto o entrar quanto o permanecer. Por isso que você percebe na linguagem paulina: permaneçam no Espírito. Continuem. Você é disciplinado aqui, corrigido aqui, tem um problema aqui. Continuem. Deixe as coisas de menino de lado, as coisas velhas já passaram. A história ainda não chegou no seu fim. A consumação ainda não chegou, mas para o povo de Deus, esse fim já é visível, parcialmente. Nascemos pelo Espírito, para viver a vida no céu, na terra, também pelo Espírito. E nesse ponto eu acho maravilhoso. O assim na terra,
como no céu. Venha sobre nós o teu reino, seja feita a tua vontade. É céu na terra, com certeza, porque é a vida do reino de Deus presente na vida da igreja. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, não somos mais guiados pelos nossos desejos. Não somos mais guiados pelas nossas vontades. Nós lutamos. Sabe aquela história? A carne milita contra o espírito contra a carne. É uma realidade. Por quê? Porque habitamos um corpo da corrupção. Mas a vida da igreja é vida no espírito. Eu não vou explicar isso agora. Como eu falei, cenas dos próximos capítulos. Mas a sua natureza pecaminosa, mesmo que ainda presente em você, ela não tem mais primazia sobre sua vida. Porque existe a vida de Cristo em você. Você está em Cristo. Não é o meu desejo que tem prioridade. É a vida do Senhor. O Espírito que implanta fé, por meio do qual cremos, é o mesmo Espírito cujo fruto em nossa vida inclui a fé. Que então significa andar em fidelidade pelos caminhos de Deus. A retidão, tida como opcional, ela é impensável. Impensável. Está aqui. E o que significa viver na comunidade cristã? No mundo como povo de Deus. O que significa? Essa é a ética do povo de Deus. Na verdade, a vida do Espírito significa mais do que um comportamento ético. Muito mais. A vida agora, na nova aliança, é vida no Espírito. E pelo Espírito inclui, por exemplo, a adoração, a adoção, o relacionamento com Deus. A própria vida a cada dia. É por isso que a vida no Espírito, a vida da nova criação, não pode, por exemplo, estarmos juntos para adorar a Deus e você não adorar a Deus, dar o louvor a qual Ele é digno, porque você está, por exemplo, aqui, mas em outro lugar. A adoração é ao Senhor e você está triste porque você, sei lá, perdeu alguma coisa. Sabe por que nós não correspondemos com um culto coletivo ao Senhor? Porque nós estamos tentando viver uma vida paralela à vida do Espírito. É na vida do Espírito que não importa, irmão. Não importa, minha irmã. Você está aqui, seu coração está dilacerado, sua mente está assim. Mas quando o Senhor é adorado, a Ele a honra, a glória, nós respondemos a Ele. Você não está aqui esperando aquele louvor para tocar sua emoção. Você não está aqui esperando aquele louvor para mexer com você. E você, ainda bem que eu fui encorajado por esse louvor. Deus está sendo adorado nesse lugar. Deus está sendo exaltado nesse lugar. O futuro está se manifestando no presente. Uma vida a cada dia. E eu concluo essa mensagem. Trazendo para você o seguinte: os filhos de Deus têm de viver a vida do futuro juntos, capacitados pelo Espírito. Abra sua Bíblia em Gálatas 5, 24, 25. Gálatas 5. 24, 25. Vamos ler? Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e seus desejos.
Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Se é pelo Espírito, não é mais segundo a sua vontade. Ou você se submete ao Espírito, ou você está resistindo o futuro no presente. Não endureça seu coração. Não tente viver uma outra ética. A ética cristã é principalmente uma marca divina de santidade coletiva. É selo de Deus. Não é um conjunto de regras, mas é a vida do céu presente na vida da terra por meio de um povo. É o povo de Deus na cidade, onde se encontra, sinalizando, vivendo e fazendo com que aqueles que não conhecem a Deus conheçam e desejem viver. Nós temos uma tarefa: fazer o povo desejar o futuro. Mas para isso, o povo de Deus foi chamado a uma existência exemplar nessa terra. A presença do futuro não é um êxtase só sobre a volta de Jesus. É o reino presente inaugurado no coração do seu povo. Amém? Vamos ficar em pé.